Então, hoje nós temos uma honra muito grande de receber o professor Vanderlei de Souza, a quem eu agradeço muito a disponibilidade de ter separado esse tempo para nos brindar com a sua presença. Eu sei que ele está numa fase agitada, porque retomou suas atividades, que, na realidade, nunca pararam, né? Sempre continuaram online, mas o professor Vanderlei de Souza já retomou as atividades presenciais no Laboratório de Biofísica e Microscopia na UFRJ. Então, o professor Vanderlei de Souza, um querido amigo, confrade na Academia Nacional de Medicina, é professor titular de Biofísica da UFRJ, é um cientista extremamente consagrado e produtivo e também um gestor que fez muitas coisas boas pela ciência. Então, o professor Vanderlei de Souza foi secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro de 99 a 2002, 2003 e 2004. Nesse período, ele criou várias coisas, entre as quais o Programa Cientista de Nosso Estado e a Bolsa Cientista de Nosso Estado, que deu uma agilidade muito grande ao pesquisador. Então, o dinheiro que o pesquisador recebe mensalmente, que pode fazer uso praticamente em qualquer coisa relacionada ao seu projeto de pesquisa. É uma bolsa que eu tenho a honra de ter há 20 anos e realmente nos ajuda muito. O professor Vanderlei de Souza foi também secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. O secretário executivo corresponde ao vice-ministro, né? De Ciência e Tecnologia 2004, 2005, 2006. E, nesse período, também o professor Vanderlei de Souza criou uma bolsa que também é extremamente útil, que é a taxa de bancada para os pesquisadores de CNPq. Então, também é um dinheiro que nós temos com pouca burocracia e com muita agilidade para usar. Então, hoje, essas duas bolsas criadas pelo professor Vanderlei, a Bolsa do Cientista do Nosso Estado e a taxa de bancada do CNPq, nos dão uma verba bastante razoável por mês, em torno de R$ 4.000, e que a gente pode usar em quase tudo. E nos salva realmente, literalmente nos salva em diversas situações. O professor Vanderlei de Souza também foi diretor do Inmetro. Parece Marcinho. Foi presidente. Eu não lembro. Menina, realmente uma coisa. O professor Vanderlei de Souza foi presidente da FINEP, que é financiadora de estudos do projeto 2015-2016, e foi diretor de projeto 2016 a 2019. Então, eu não vejo ninguém mais qualificado para nos brindar com essa apresentação sobre pesquisa científica no Brasil em tempos de Covid. Realmente, eu não conheço ninguém mais qualificado. E como ele é um querido amigo, ele atendeu o nosso chamado. Então, por favor, professor Vanderlei, está com a palavra para nos brindar com a sua palestra. Estou aqui ainda me adaptando ao sistema. Ok. Boa tarde a todos. Tudo bem? Queria inicialmente agradecer aqui ao colega Sampaio pelo convite para estar participando desta atividade que eu julgo importante nessa fase em que, como a gente não pode estar juntos presencialmente, utiliza-se a moderna tecnologia da comunicação para continuarmos refletindo as questões da ciência brasileira, expondo nossas ideias, ouvindo, debatendo, e, a partir daí, apontar caminhos para essa fase complicada que nós estamos atravessando. Eu queria, nesta apresentação,
cobrir 7 pontos, conforme indicado neste roteiro, já que temos aí alunos de graduação, de pós-graduação e pesquisadores, portanto, é complicado, né, fazer uma apresentação que atenda a todos. Então, eu, em alguns pontos, vou cobrir rapidamente, ser um pouco superficial, depois aprofundar em outros, e, obviamente, teremos tempo para aprofundar um ponto ou outro em função do interesse. Então, eu vou abordar o que é o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, as suas várias agências, o que cada uma faz, quais são as fontes de financiamento, a evolução desse financiamento ao longo dos vários anos, me deter um pouco mais na situação dos últimos anos, 2018, 2020, o que nós podemos fazer para melhorar a situação da ciência brasileira, e vou finalizar abordando um pouco sobre as pesquisas em Covid-19 no Brasil, já que esse é um tema, né, com o qual nós convivemos hoje. Queria começar pelo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que é algo que foi sendo estabelecido ao longo dos anos. E poucos países no mundo têm um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia tão bem integrado, pelo menos teoricamente, como o sistema brasileiro. Nós não vamos encontrar esse sistema em nenhum outro país da América Latina ou da África. Mesmo nos Estados Unidos, o sistema, que é muito pujante, ele não é tão integrado quanto o sistema que nós temos aqui, onde contamos com 3 agências de financiamento do governo federal, todas elas, as 2 primeiras, mais conhecidas, CNPq e CAPES, criada na década de 50, CNPq voltado para o apoio ao pesquisador, aos grupos de pesquisa, e a CAPES voltada, sobretudo, para a formação de recursos humanos qualificados. No início era a especialização, em seguida o mestrado, depois o doutorado, mestrado profissional, e cada vez mais é o doutorado e a área profissional que vem se fortalecendo. Depois, na década de 60, surge a terceira e quarta agências, inicialmente o Funtech no BNDES, que poucas pessoas sabem, mas o BNDES tem ainda uma parcela da sua atuação que é dedicado ao apoio a projetos científicos e tecnológicos. Em geral, em áreas que eles consideram estratégicas. Às vezes é o setor de agricultura, às vezes é o setor médico, mas é um apoio importante e que merece ser mencionado. Depois nós temos o FNDCT-FINEP, que é a grande fonte de financiamento para as atividades de pesquisa no Brasil hoje, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos as FAPs, as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, que é uma rede que está presente em todo o país, com exceção de Roraima, mas todos os estados têm a sua Fundação de Amparo à Pesquisa. Algumas funcionando muito bem desde sua criação, como a FAPESP em São Paulo, ou a Fundação Araucária do Paraná. Outras que tiveram momentos muito bons, como o caso da nossa FAPERJ, o caso da FAPEMIG, de Minas Gerais, e tantas outras espalhadas por todo o país, que oscilam a sua atividade em função da conjuntura política e econômica dos diferentes estados. Surge, mais recentemente, uma iniciativa privada, a primeira de forma organizada no país, que é a Serra Pilheira, que é fruto de uma doação de um dos membros da família Moreira Salles, que hoje também constitui uma agência de fomento. Ela ainda é pequena, tem um capital da ordem de 400 milhões de reais e tem dado auxílios
em editais altamente competitivos para pesquisadores jovens em áreas temáticas inovadoras. Então, já tem aí mais de uma centena de projetos apoiados pela Serrapilheira. Em geral, eles dão um apoio inicial de R$100 mil, e para o primeiro ano, e se o projeto for bom e passar para a segunda fase, pode receber até R$1 milhão por 3 anos, o que efetivamente permite o desenvolvimento de um novo grupo de pesquisa nas várias instituições brasileiras. E nós temos algumas instituições que têm recursos próprios para a pesquisa. É o exemplo da Embrapa, ligada ao Ministério da Agricultura, a Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde, e algumas universidades, sobretudo as universidades estaduais de São Paulo, contam no seu orçamento com recursos para atividade de pesquisa. No caso da USP, da Unicamp e da Unesp, que as suas pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação contam com uma verba que permite o apoio a projetos de pesquisa. No caso das outras federais e estaduais, esses recursos são muito pequenos, né, de modo que não há um apoio, assim, exceto bolsas de iniciação científica, de apoio técnico, mas são iniciativas importantes, ainda que pequenas, mas que têm um efeito multiplicador. Esse conjunto de instituições que mencionei antes, e todas elas atuam de várias maneiras. Se preocupam com formação de recursos humanos, de modo que quase todas, com exceção da FINEP, concedem bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, quer diretamente concedida ao pesquisador, ou, na maioria dos casos, um apoio à instituição, via seus cursos de pós-graduação. A FINEP não concede bolsas de forma direta. Quando ela o faz via o CNPq. Ela passa os recursos para o CNPq para conceder bolsas para projetos específicos de interesse da FINEP. Esse conjunto de ações, conjugada, e devo ressaltar aqui de que todas elas procuram trabalhar de forma integrada. Há um Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, que se reúnem com o CNPq, se reúnem com a CAPES, se reúnem com a FINEP, de modo que procura fazer um trabalho integrado. Claro que esse processo precisa ser mais aperfeiçoado, mas ele já é bastante interessante e tem dado bons frutos. Tudo isso fez com que o sistema de ciência e tecnologia brasileira crescesse muito. O número de cursos de pós-graduação, o número de estudantes de pós-graduação, o número de alunos na graduação, quer dizer, é um crescimento logarítmico da formação de recursos humanos no Brasil de todos os níveis. E isso está se espalhando por todo o país, ainda que de forma assimétrica. Nós continuamos com os nossos cursos de pós-graduação e os nossos grupos de pesquisa. Esse quadro mostra, na parte de cima, parte superior, os cursos de pós-graduação, na parte inferior, os grupos de pesquisa. Então, vocês veem que a grande diferença entre o Sudeste, região Sudeste e a região Norte. A região Sudeste, com quase que 16 mil grupos de pesquisa, a região Norte com 2 mil grupos de pesquisa. É uma diferença de 8 vezes. Quer dizer, essa é uma assimetria que está diminuindo gradativamente, né? Mas vai levar muitos anos para que a ciência nos estados do Amazonas ou do Pará tenha a mesma força que a ciência em estados como o Rio de Janeiro ou Minas Gerais. Nem menciono tanto São Paulo, porque vocês vão ver, a São Paulo está tão à frente dos demais estados que, obviamente, não faz parte
das metas nem dos estados do Rio de Janeiro, nem de Minas Gerais se igualar a São Paulo, porque simplesmente isso é absolutamente impossível no universo aí dos próximos 20, 30 anos. Esse quadro aqui aponta um pouco, resume esta situação, mostrando, né, a produção científica, como os trabalhos estão sendo produzidos nas diferentes regiões e apontam novamente para essa grande diferença entre as regiões e entre os estados. O sistema de pós-graduação é um sistema que tem crescido muito, né? Mesmo em poucos anos. Por exemplo, esse quadro compara a situação de 2017 e 2019. Então, vocês veem o seguinte: 4.296 programas em 2017, 4.586 em 2019. Então, é um crescimento significativo, né? O número de pessoas tituladas, né, crescente a cada ano. Quer dizer, o sistema de pós-graduação brasileiro é um sistema muito bem estruturado. Claro que podemos discutir a sua qualidade, ela não é uniforme, ela precisa ser trabalhada no sentido de melhorar a qualidade como um todo, mas ela tem tido um trabalho bastante reconhecido e muito bem avaliado. O sistema de avaliação da CAPES é um sistema bem estruturado. Este sistema tem permitido a formação de um número crescente de doutores. Eu me lembro que, em 2003, foi estabelecida uma meta de que era para se formar 12.000 doutores por ano. Essa foi uma meta, período que eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia. E todo mundo criticou que aquilo era uma loucura, como é que nós íamos atingir 12.000 doutores sendo formados no Brasil por ano. Olha, 2019 fechou com quase 22.000 doutores foram formados em 2019. Não sei o que vai acontecer com 2020, 2021, em consequência da crise que nós atravessamos, mas vocês veem que a meta não só foi alcançada, como foi ultrapassada. E isso faz com que nós tenhamos uma quantidade significativa de doutores que concluem a sua formação básica por ano. E esses doutores estão tendo dificuldades de encontrarem posições compatíveis com o seu nível de formação. Por que isso? Porque houve uma falha no sistema brasileiro, que a gente já imaginava isso, porque a formação de um número significativo de doutores só se justifica se houver um sistema tecnológico no Brasil que seja capaz de absorver esses doutores. Isso é o que se passou na China, na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, em todos os outros países. Quer dizer, à medida que se formam os doutores são absorvidos pelas empresas nos mais variados setores que estão procurando inovar nos seus produtos e aumentar sua competitividade a nível internacional. Infelizmente, isso não aconteceu e não está acontecendo no Brasil. Ou seja, nós formamos os doutores na área biomédica, por exemplo, que é a área relacionada aqui com esse curso, e não tem empresas de biotecnologia, não tem indústria farmacêutica genuinamente nacional, né? Não tem empresas voltadas para o desenvolvimento de equipamentos médicos. Portanto, o sistema privado brasileiro não está absorvendo as pessoas. E todos estão procurando posições nas instituições de ensino e de pesquisa. E, obviamente, que essas instituições não crescem
na mesma velocidade. E, portanto, nós temos hoje uma série de doutores que estão com dificuldades de se encaixarem nos grupos de pesquisas existentes no país. Acresce a isso a questão das bolsas, né? Apesar do crescimento do número de bolsas, vocês veem, por exemplo, aqui o último dado da CAPES de 2019, a CAPES tem um sistema de 92 mil e poucos bolsistas, né? Hoje, praticamente igual após mestrado e doutorado. Antes era muito mais mestrado, menos doutorado, mas o doutorado foi crescendo, surgiram as bolsas de pós-doutorado, que hoje já são quase 5.700 bolsas, né? E isso é um número significativo, mas que ainda é insuficiente para atender às necessidades do momento. Foram estabelecidas metas pelo Plano Nacional de Educação. Essas metas estão previstas para serem atingidas até 2024, né? E até pelo menos 2018 as metas foram cumpridas, né? 2019 já começou a ter alguma dificuldade, 2020 certamente teremos mais dificuldades ainda, porque muitas teses não estão sendo defendidas, certamente serão adiadas para 2021. Mas o programa continua e a formação de recursos humanos é algo de que nós temos que nos orgulhar. A CAPES tem um ranqueamento da posição das instituições brasileiras em termos da sua performance na pós-graduação. Isso é medido pelo número de cursos, de programas que a pós-graduação tem em cada instituição, pelo nível desses cursos. Quer dizer, esse gráfico é um gráfico muito importante, porque mostra os cursos que são de nível 7, de nível 6, de nível 5, 4, 3, etc., nas diferentes instituições. E logo de início aqui chama a atenção a posição quase que hegemônica da USP, né? Onde é a primeira aqui no canto esquerdo. Vocês veem a quantidade de cursos, os programas que tem, são 260 programas de pós-graduação. Em rosa está aí o número de pós-graduação de nível 7, vocês veem que é um número bastante significativo, são 40 e poucos programas de pós-graduação nível 7, e em seguida as outras instituições, em termos de número de pós-graduação, vocês veem que pega a Unesp em segundo lugar, ela ultrapassou de longe a Unicamp, nesse sentido, ainda que do curso de nível 7, você vê que ela tem poucos cursos, se formos comparar com a Unicamp, que vai aparecer lá como oitava ou nona no nosso eixo horizontal, que também tem vários cursos. A segunda em cursos de pós-graduação do nota 7 é a UFRJ, e que no global nacional ocupa a terceira posição. Vocês veem que a UERJ aparece aqui numa posição boa, né, para uma universidade estadual, quer dizer, com cerca de 60 e poucos cursos de pós-graduação, né, e aí distribuído nos diferentes níveis. Este é o ranqueamento da pós-graduação. A produção científica brasileira, que afinal de contas os cursos de pós-graduação tem como primeira missão formar recursos humanos qualificados, né? Na grande maioria das áreas, esses recursos humanos são formados desenvolvendo projetos de pesquisa e de desenvolvimento que geram teses de mestrado, de doutorado e que geram artigos científicos publicados. E já há muito tempo que nós avaliamos a capacidade científica de uma instituição, de um estado, de um país, pelo número de artigos científicos publicados em revistas internacionais indexadas, né? E esse quadro aqui mostra qual é a posição hoje no mundo de produção científica, que variou muito pouco nos últimos anos. Esses dados são dados até de 2017, 2018, né? Onde o Brasil ocupa, variando a 13ª, 14ª posição, dependendo do ano que a gente analisa.
Quer dizer, nós temos aí a hegemonia que vem caindo dos Estados Unidos. Vocês veem que, por exemplo, é muito importante atentar para esses números. Em 2005, ou vamos pegar 2010, os Estados Unidos publicavam 430 mil e poucos artigos. A China, 198. Em 2015, nós já estamos quase que numa situação de empate. Aliás, 2015 ainda é pouco, não está aparecendo aqui na minha tela, mas eu acho que vocês devem estar vendo aí. Houve aqui uma movimentação que o meu número aqui está aparecendo. Vocês veem o seguinte, que nos últimos anos o número de artigos está aparecendo praticamente igual entre os Estados Unidos e a China, e tudo indica de que este número a China deverá estar ultrapassando aí os Estados Unidos muito brevemente. Tudo indica que o ano da virada é esse 2020, 2021. Vocês veem que em 2017 a diferença já era relativamente pequena. 498 mil dos Estados Unidos, 425 mil da China, e a tendência é que a China ultrapasse os Estados Unidos e sigam o seu caminho, tanto do ponto de vista científico, como também do ponto de vista econômico. E veio que o Brasil está ali naquela posição, lá, de um lado a Holanda, de outro lado a Rússia, e esses três números aí, eles variam de acordo com o ano. Às vezes o Brasil é o 13º, às vezes é o 14º, e houve um momento que quase que cai para 15º, mas é uma posição de destaque no cenário brasileiro. Isso por um ranqueamento. Surgiu um recente que pegou uma faixa maior, né, abordando por 10 anos de produção acadêmica. Vocês veem que nesse quadro, que foi um quadro publicado bem recentemente, o Brasil ocupa a 11ª posição, logo depois da França, e ultrapassando Canadá, por exemplo, que sempre foi uma potência científica bastante importante, Espanha e Austrália. Tem aqui um erro no gráfico. O primeiro país nesse critério, né, está sempre Estados Unidos e China. Estados Unidos devia estar lá em cima, mas, de qualquer maneira, é um dado importante, e isso faz com que os nossos colegas do exterior olhem o Brasil com muita atenção. É um país que hoje é respeitado cientificamente nas mais diferentes áreas do conhecimento. Do ponto de vista interno do país, essa produção acadêmica ocorre, sobretudo, no estado de São Paulo, majoritariamente em São Paulo, em função das várias instituições paulistas, né? Então, vocês veem que ela é, de longe, a grande produtora de conhecimento, né? Nessa tabela aqui, com 108 mil artigos publicados. O Rio de Janeiro, em segundo lugar, com 40 mil. Minas, Rio Grande Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e assim vai seguindo o ranqueamento dos vários estados da federação. Óbvio que vai levar muito tempo para que a gente tenha ciência de boa qualidade ocorrendo em todos os lugares e com a mesma intensidade. É claro que tem grupos de pesquisas de alta qualidade nos estados do norte. Por exemplo, vamos pegar aqui o que ocupa a 24ª posição, Rondônia. Rondônia tem hoje um excelente instituto de patologia tropical, que pertence à Fundação Oswaldo Cruz, e que vem desenvolvendo um trabalho de altíssimo nível em Porto Velho. Então, existem casos específicos em que um determinado estado, ainda que o estado seja pequeno, tem um grupo de alta qualidade.
Quando nós vamos para as instituições, quais são as instituições que mais contribuem? E, portanto, esse aqui é um ranqueamento da produção, pegando o período 2013 e 2017, né? Vocês veem que temos aqui um posicionamento importante, né, das várias instituições. Vocês veem que a UERJ ocupa, nesse critério numérico, a 14ª posição do país, né? E nós temos aqui liderando as 3 universidades estaduais de São Paulo. E aí é fácil entender porque São Paulo tem essa liderança econômica também, né? É o local que detém 3 universidades, todas elas mantidas pelo Estado de São Paulo. Não são universidades federais. Quer dizer, a Universidade Federal de São Paulo é uma universidade federal de muito boa qualidade, a Unifesp, e temos agora também a Federal do ABC, que é uma universidade também de muito bom nível, mas do ponto de vista de quantidade de artigos publicados, de gente formada, ela ainda ocupa uma posição que não tem a mesma peso, a mesma força das 3 universidades estaduais de São Paulo. E aqui nós temos um ranking que eu gosto muito, porque esse, inclusive, era o ranking que foi desenvolvido em 2017, pegando os períodos que ia até do ano 2016. Mostra muita coisa parecida com o anterior, mas aqui agrega não só o número de artigos publicados, mas também o impacto desses artigos. Esse é um outro componente importante. Não basta publicar muito. É importante que esses trabalhos publicados também sejam citados pelos grupos que trabalham na mesma área, né? Então, vocês veem que em determinados indicadores, né, embora a USP esteja, por exemplo, se formos calcular os artigos considerados os 10% dos artigos mais relevantes, e se usa vários critérios para isso, a situação, por exemplo, da UFRJ ou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro é superior à da USP. Olha aqui a UERJ. A UERJ está com 8,98 de artigos que estão incluídos entre os 10% mais importantes artigos publicados na sua respectiva área. Quer dizer, tem um indicador superior ao da USP ou da Unesp, né? Já nesse ponto, a Unicamp é superior à USP. Então, são pequenas diferenças, mas que cada uma, dependendo do critério que se analisa, indica o que é melhor. E o setor produtivo utiliza muito esta tabela, né? Vocês veem, por exemplo, olha a taxa aqui da Unicamp ou da Federal do Rio de Janeiro, né? A Federal do Rio de Janeiro se destaca na interação com a empresa. Na realidade, não é o UFRJ inteiro, isso é o componente da COP, né? O programa de engenharia da UFRJ, que é muito ativo na área de petróleo e de gás, e que, portanto, tem um indicador muito forte nesta área. Mas o importante, do ponto de vista global, é de que o trabalho feito no Brasil vem sendo reconhecido pelos nossos colegas do mundo inteiro, e aqui este gráfico mostra de como, aí ao longo desses últimos 30 anos, o impacto, o número de citações médio dos artigos brasileiros vem crescendo. De modo que hoje, realmente, isso faz com que a ciência brasileira tenha uma posição de alcance mundial. Do ponto de vista de citação, ora, nós somos o 14º no global em produção no mundo. Pelo aquele indicador mais recente, que pegou um conjunto de anos, nós somos o 11º. Mas quando nós vamos para o índice de citação global, nós somos o 24º. Tá? Um índice de citação que está abaixo de alguns países
e que nós temos que prestar atenção a isso, né? Nós temos índices inferiores à África do Sul, em termos da nossa citação. Os demais países, quase todos eles aí, são países que a gente tem que respeitar pela sua tradição, pela firmeza com que seus governos vêm apoiando ciência e tecnologia ao longo de muitos anos. Quais são as áreas de destaque da ciência brasileira? Esse é um ponto relevante, porque nós somos o 14º, o 11º do mundo no conjunto da ciência. Mas existem algumas áreas onde o nosso destaque é muito forte. Se levarmos em consideração o fator de citação, quer dizer, o reconhecimento internacional da contribuição científica brasileira, uma área que se destaca é a área médica, e, sobretudo, a clínica médica brasileira. A grande conjunto de especialidades que são colocados na clínica médica brasileira, onde vocês veem que tem um índice de citação bastante mais elevado do que as próprias ciências básicas do país. No entanto, quando nós vamos analisar área por área de uma maneira mais específica, tem algumas que o Brasil ocupa posições realmente bem na frente. No setor agrícola brasileiro, se nós considerarmos a agricultura como um todo, o Brasil está em primeiro lugar. É quem mais publica artigos, seguido pela China e depois os Estados Unidos. Tem um índice de citação menor do que a China e os Estados Unidos, mas tem um impacto econômico maior, relativo ao PIB do respectivo país. Por isso, a gente sempre diz que hoje a China, que o Brasil é uma potência agrícola. É uma potência agrícola, em grande parte, pelo forte investimento em ciência e tecnologia que foi feito a partir do Instituto Agronômico de Campinas e das universidades federais, sobretudo a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Viçosa, para citar apenas duas, mas também o Instituto em Piracicaba, campus da USP de Piracicaba, que todo esse conjunto de instituições atuou de forma muito forte na formação de mestres e doutores que foram para o exterior, voltaram e foram constituir os laboratórios da Embrapa. E recebeu forte apoio do CNPq, da CAPES e da FIDEP e criou uma rede de laboratórios espalhados por todo o país que impacta significativamente a ciência e hoje poderíamos dizer que impacta significativamente a economia do país, sendo responsável por quase metade da nossa pauta de exportações. Mas tem umas outras áreas acadêmicas que às vezes a gente não sabe e que é importante chamar a atenção, nas ciências morfológicas, tema, de alguma maneira, no qual esse curso está centrado. Nós somos o terceiro país em produção acadêmica na grande área da anatomia, da histologia, das ciências morfológicas de um modo geral, atrás dos Estados Unidos e da Alemanha. Né? Então, esse é um dado importante. Se nós formos pegar algumas revistas, como a Micro, Cell and Tissue Research, quando se faz a análise, verifica-se que o Brasil também ocupa essa posição. Às vezes é o segundo país que mais publica nessas revistas. Portanto, é uma posição importante. Queria chamar a atenção aqui também da qualidade da área da odontologia. O Brasil ocupa a segunda posição mundial em produção acadêmica em odontologia. A odontologia brasileira é altamente conceituada no exterior. Na parasitologia também ocupamos a segunda posição. Né? Passamos Inglaterra, França e Alemanha alguns anos atrás e hoje só os Estados Unidos eles estão na nossa frente. E por assim vai. Quer dizer, então existem áreas
em que o Brasil é forte. Eu acho que nós aproveitamos muito pouco esta fortaleza. Às vezes alguns dizem, já é forte, a gente não precisa apoiar muito. Então, quem trabalha na área, por exemplo, das ciências morfológicas, sabe o trabalho que é, a dificuldade de ver seu trabalho reconhecido com projetos financiados pelas entidades, pelas agências brasileiras. Não, vocês já estão bem equipados, já estão produzindo bem, então precisamos ver outras áreas. Na China se faz exatamente o contrário. Se eu sou bom nessa área, eu tenho que aportar muitos recursos para continuar sendo bom, continuar sendo o primeiro, se possível. Né? Então, é uma filosofia diferente de atuar, pessoal, aliás, asiático, porque a Malásia, a Tailândia estão fazendo a mesma coisa, e mais recentemente até o Vietnã segue esse caminho de vamos fortalecer o que somos bons e depois ir crescendo as demais áreas. Eu queria passar agora um momento sobre as fontes de financiamento. E dentro dessas fontes de financiamento, no governo federal, o destaque é o FNDCT. É o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É o fundo que foi criado por lei do Congresso Nacional em 1969, depois sofreu algumas adaptações. Né? E esse é um fundo que arrecada recursos do setor privado. Então, é o único fundo para ciência e tecnologia que os recursos não saem da arrecadação dos impostos, como é o caso do orçamento da CAPES ou o orçamento do CNPq. O FNDCT, que é gerido pela FINEP, né, tem seu orçamento totalmente hoje vinculado à atividade produtiva. Cada setor econômico do país aporta um percentual dos recursos que este setor consegue. Então, por exemplo, petróleo. Para cada barril de petróleo extraído, seja da terra, seja da costa brasileira, inicialmente de águas profundas, na região de Campos e Macaé, hoje, mais fortemente da região do pré-sal, que novamente pega o Rio de Janeiro e pega o estado de São Paulo, que de cada barril contribui com um pequeno percentual para o fundo setorial do petróleo e do gás. Quando uma empresa importa tecnologia do exterior, tem que pagar royalties. Uma pequena fração desses royalties também vai para o FNDCT. Mesma coisa vai das telecomunicações ou da energia elétrica que a gente consome, ou toda a indústria da informática brasileira, sobretudo da produção de material de informática na Zona Franca de Manaus. Tudo contribui e, no conjunto, isso cria o que nós chamamos de fundos setoriais. São vários os setores, eu estou apenas destacando aqui os mais importantes, e esses fundos foram criados praticamente em 2001, e a curva em verde, mostrada nesta figura, mostra o que foi captado até dezembro de 2016. Isso precisa ser atualizado, né, porque nós temos aí mais 2017, 18 e 19 que não estão nesse gráfico. Então, o que mostra? De que ele foi arrecadando recursos de forma crescente, ano a ano, porque essa atividade econômica cresceu no país. Né? E, no conjunto, 44,5 bilhões de reais foram arrecadados. Esses recursos ficam no Tesouro Nacional. Eles não são do Tesouro Nacional, porque eles não são impostos arrecadados. Eles são recursos arrecadados numa atividade privada, que o papel do Tesouro Nacional é, digamos, conta desses recursos, e que deveria disponibilizar esses recursos para que a FINEP fizesse os seus investimentos em ciência, tecnologia e inovação,
não a critério da própria FINEP, mas para o conselho do FNDCT. Existe um conselho que é presidido sempre pelo ministro de Ciência e Tecnologia, integrado por setores, indicações da Academia de Ciências, da SBBC, do setor da industrial, da Confederação das Indústrias. Então, tem muita gente que faz parte desse conselho. No entanto, as autoridades econômicas seguram esse dinheiro e só liberam muito pouco. Vocês veem que, no conjunto, né, dos 44 bilhões arrecadados, só foram liberados 20 bilhões. Portanto, mais da metade está lá guardada na poupança do Tesouro Nacional. É claro que esse dinheiro é indexado, está em letras do Tesouro Nacional, é valorizado, mas não é disponibilizado para que a ciência brasileira possa se beneficiar desses recursos. Esses recursos, como eu disse, eles começaram em 2000, 2001, né? E sempre ficaram contingenciados e foram sendo descontingenciados gradativamente. E nos últimos anos, nós chegamos a um ponto que eu queria destacar aqui. A gente sempre cita o ano 2012, 2011, 2012, 2013 foram anos prósperos para a ciência brasileira. Essa faixa amarela que está aqui representada, que é o dinheiro que vai para a pesquisa científica nas universidades. E a faixa verde é o dinheiro que vai, sobretudo, para operações de crédito. A FINEP empresta dinheiro com juros muito baixos às empresas que querem desenvolver produtos inovadores, né? Então, esses anos aqui são anos que a gente já começa a sentir saudades desse período 2011, 2013. Porque daí em diante, eu vou chegar aqui aos 2013, vocês veem o seguinte: 6,8 bilhões de reais, 6 bilhões de reais foram disponibilizados para a ciência se desenvolver, né? E foi caindo, foi caindo. Vocês veem aqui, vai para 2018, saiu de 6,8 para 2,2, né? E isso continuou. 2020 sofreu mais uma queda. Tudo está indicando que 2021 será um ano um pouquinho mais complicado. As primeiras sinalizações são de decréscimo do orçamento das nossas agências, né? Portanto, nós estamos um quadro, qualquer que seja a curva que a gente utiliza, é uma curva que vai até 2014, 2015 crescendo, e de uma hora para outra a gente cai e passa a se igualar à situação de 2003, 2004. Uma diferença significativa. O número de grupos de pesquisa, o número de pesquisadores aumentou em 10 vezes nesse período. Portanto, hoje tem muito pouco dinheiro para distribuir por todos os grupos de pesquisa no Brasil, e isso está levando a uma situação bastante crítica, que é praticamente consenso de que estamos atravessando os piores momentos da ciência brasileira nos últimos 20 anos, né? Com quedas orçamentárias significativas, que depois, se vocês tiverem interesse, nós poderemos detalhar isso aqui. Eu acho que a única coisa importante que a gente tem que mencionar é de que nós estamos trabalhando com 50% do que nós já tivemos no passado. Olha, por exemplo, aqui o da CAPES. 4,2 bilhões em 2019, 2,2 em 2020, sendo que aqui conseguiu-se um pouco mais, isso passou para 2,8, 2 bilhões e 800 milhões, que foi com que reverteu uma queda significativa de bolsas que ocorreu logo no início do ano, finalzinho de 2019 para 2020, uma recuperação parcial, mas não sabemos ainda qual é o quadro para 2021. E isso se refletiu numa série de projetos que foram sendo todos eles diminuídos. O que é que nós podemos fazer frente a esse quadro, que é um quadro preocupante,
para a ciência brasileira neste momento. Primeiro, é preciso mostrar à sociedade que ciência é importante. Isso nós não fazíamos. A gente fazia o nosso trabalho de pesquisa, publicávamos os nossos artigos, comemorávamos os nossos êxitos, mas isso pouco chegava à sociedade como um todo. Então, aí uma ação conjunta da Academia Brasileira de Ciências, da SBBC, e a estas duas, tivemos aí agora a Academia Nacional de Medicina também participando de uma maneira mais coesa com essas outras, né, dessa atuação. E agora surge também a Academia Brasileira de Letras, que vem se juntar a este trio. Então, agora nós já temos um quarteto de instituições de caráter nacional, de alta representatividade, com pessoas importantes e que podem ajudar. Eu cito como um exemplo dessa união, por exemplo, o artigo de ontem de O Globo, na coluna do Merval Pereira, que é a coluna política mais importante hoje no país, em que ele cedeu o seu espaço para que o Luiz Davidovich, presidente da SBBC, escrevesse um artigo mostrando a importância da ciência. Então, isso é uma atividade importante. Isso gerou, por exemplo, algum tempo atrás, um editorial de O Globo. Apagão na ciência terá consequências para o país. A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Zero Hora de Porto Alegre, Estado de Minas Gerais, que os principais jornais do país também publicaram editoriais chamando a atenção dessa situação. E isso faz com que nós tenhamos movimentos no Congresso Nacional. Houve uma proposta do atual governo de acabar com o FNDCT, chamada uma emenda constitucional 187, para extinguir um conjunto de fundos setoriais, entre os quais o FNDCT. Vários foram extintos, mas o FNDCT, felizmente, resistiu. Quer dizer, graças a uma mobilização da comunidade científica, né, hoje bem organizada, onde, inclusive, eu quero destacar aqui a participação do ex-ministro Celso Pancera, que hoje é quase que um articulador da defesa da ciência e tecnologia no Congresso Nacional, junto ao presidente da Câmara, junto ao presidente do Senado, e algumas vitórias já podem ser comemoradas. Uma foi não deixar acabar o FNDCT. Vocês imaginam, aquela fonte de recursos que eu chamei a atenção antes, de uma hora para outra, de simplesmente desaparecer, né? E o dinheiro, obviamente, que está lá, seria incorporado definitivamente ao Tesouro Nacional. Então, o FNDCT continua. Mas esse FNDCT vive sendo contingenciado, né? Mais da metade, e nos últimos anos de forma crescente. Então, nós temos que lutar para que esses recursos voltem para a comunidade científica. E aí nós fizemos um estudo recentemente, eu coordenei esse trabalho, ouvindo vários colegas, sobre uma análise da situação brasileira hoje. Existem 18 bilhões de reais do FNDCT no Tesouro Nacional. Nós chegamos a uma proposta que vai estar sendo discutida a partir desta semana, inclusive junto ao Congresso Nacional, que é o que nós estamos chamando do que é a urgência, o que nós precisamos. Nós precisamos de 2,7 bilhões de reais desse montante de 18. Alguns defendiam, não temos que pegar todos os recursos. Não, vamos verificar o que realmente é urgente nesse momento. Então, essa urgência está aqui definida em dois grandes grupos. Um,
que nós chamamos de um pedido de liberação imediata, o que significa liberação ao longo ainda do corrente ano, para que a FINEP pague tudo que deve, 600 milhões de reais. Que o CNPq também pague tudo que deve, sobretudo aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e Edital Universal. São 200 milhões de reais. Que seja repassado para os estados 600 milhões de reais para que todas as fundações estaduais que estão devendo projetos possam pagar os projetos que foram aprovados, foram julgados no mérito, e estão lá. Só a FAPERJ aqui do Rio de Janeiro tem entre 200 e 300 milhões de reais aqui. E todos, certamente, que estão me ouvindo, devem ter projetos aprovados pela FAPERJ nos últimos 3, 4 anos e que não receberam ainda esses recursos. Dificilmente, face à crise econômica que o país atravessa, o Rio de Janeiro em particular, esses recursos vão vir a curto prazo. Portanto, é importante que esse dinheiro do federal socorra as fundações estaduais no país inteiro para que eles paguem os seus projetos, 600 milhões. E que a Embrapi, que hoje é presidida pelo nosso colega Jorge Guimarães, que foi presidente da CAPES por muitos anos, nos seus momentos mais criativos da CAPES, né? Ele hoje preside a Embrapi, que é uma empresa que faz com que a ciência se aproxime do setor empresarial. Ele apoia as instituições universitárias que prestam serviços tecnológicos, que desenvolvem produtos tecnológicos junto com empresas. Então, estamos propondo aqui 200 milhões para a Embrapi. Isso dá 1,6 bilhão de reais para a ação imediata. Depois vem as ações, novas ações. O país não pode parar, não basta pagar o que deve do passado, nós precisamos de coisas novas. E dentro dessas coisas novas tem uma, que a pandemia, e aqui começa nessa parte que eu estou chegando para o final, a questão da Covid-19, nós estamos chegando a uma situação em que a criticidade da área de doenças infecciosas no Brasil está ficando bastante aparente. Então, nós precisamos de novas ações. E aqui a gente destaca já uma em que a estimativa é de 200 milhões de reais para estruturar no país os laboratórios que possam trabalhar com agentes infecciosos que sejam um pouco mais graves do que o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é um vírus que está causando todo esse problema no mundo inteiro, mas que tem nível de segurança 3. Existem vírus que podem ter exigir nível de segurança 4. Ou seja, é um nível de segurança muito mais rígido e necessita laboratórios altamente especializados, que o Brasil não tem nenhum. Significa que se nós tivermos um vírus com as características do SARS-CoV-2, mas que tenha, por exemplo, um tropismo para o sistema nervoso central, de forma bastante rápida e intensa, nós não teríamos condições de trabalhar com esse vírus. Seríamos meros espectadores da sua disseminação. Porque nem condições de isolar o vírus. Porque ao tentar isolar o vírus, quem está isolando vai se contaminar com o vírus. Portanto, é necessário, quer dizer, esse alerta, a Covid surge também um alerta para a necessidade do Brasil investir na infraestrutura dessas doenças infecciosas. E depois 900 milhões para que a comunidade científica representada por várias instituições, foram mencionadas aqui inicialmente, Academia de Ciências, BBC, a MEI, que é o Movimento Empresarial pela Inovação da Confederação Nacional das Indústrias, as fundações de amparo à pesquisa, obviamente a coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia, veja o que fazer com 900 milhões de coisas novas para que a ciência brasileira não sofra grandes retrocessos. Nós temos equipamentos quebrados, nós temos equipamentos novos que o Brasil não tem. Caberia aí todo um trabalho
que deve ser feito coletivamente, com a ampla participação da comunidade, para definir as prioridades. O que é que esse dinheiro todo fez? E aqui eu vou passar muito rapidamente. Eu queria dizer o seguinte: tudo que existe da infraestrutura brasileira de ciência e tecnologia, 80% veio do dinheiro do FNDCT. 20% veio das fundações estaduais de amparo à pesquisa. E esses 20% estão quase todos concentrados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, porque as outras fundações pelo Brasil afora não tinham recursos suficientes para comprar equipamentos de maior porte. Menciono aqui, por exemplo, um centro de microscopia eletrônica da Universidade Federal do Piauí. Eu tive a oportunidade de ir lá visitar, e é um centro com filas de gente para utilizar os equipamentos. O grande centro, é o único centro de farmacologia pré-clínica que nós temos no Brasil. Todo esse prédio, todos os equipamentos nele existentes, isso está no Parque Tecnológico de Santa Catarina, dirigido pelo professor Calixto, um grande farmacologista brasileiro. Tem um centro de referência pré-clínico. Todos os trabalhos de supercomputação estão com o supercomputador Santos Dumont, que fica no Laboratório de Computação Científica em Petrópolis, ou a torre de observação feita em conjunto com a Alemanha, que fica na Amazônia. Os navios de pesquisas da Marinha, quer seja o Vital do Rego, que faz análise da costa brasileira em várias excursões de cunho científico, ou o quebra-gelos, que permite a atuação na base de Alcântara. Toda a produção de satélites brasileiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, inclusive os satélites que monitoram a Amazônia e outras coisas mais. O Laboratório Nacional de Luz Síncrono, que começou a operar, que é do tamanho de um campo de futebol, é o maior empreendimento científico brasileiro, boa parte dos recursos vieram do FNDCT. E aqui eu quero chamar a atenção o seguinte: nós estamos num momento, a tabela está um pouco fraca, não está, eu preciso melhorar porque ela surgiu recentemente, e eu peguei exatamente como veio da fonte original, mostra que pela primeira vez está surgindo a integração entre as empresas e as universidades. Então já tem uma série de patentes, né, desenvolvidas pelas universidades. Quem lidera essas patentes é a USP, né, seguida da UFRJ, Unicamp, aqui vem uma lista de umas poucas instituições, e que, por sua vez, atuam com quem? A principal empresa é a Petrobras, que foi demandar de várias instituições novos produtos, nossos processos que geraram patentes e, obviamente, estão gerando produtos e gerando riqueza. E esse apoio do FNDCT para as empresas é importante, sempre conjugando uma universidade ou mais com uma área. Eu cito aqui o exemplo aeronáutico, a Embraer. Todo o protótipo do Legacy, do Fanuc, do Legacy, os principais aviões da Embraer foram apoiados pela FINEP, pelo FNDCT. Né? Então, é todo o parque, até o desenvolvimento do aeroporto, a logística do aeroporto Viracopos, em Campinas, foi aporte do sistema FINEP, ora como recursos de pesquisa, ora como empréstimos com juros subsidiados, né, para que o processo fosse avançado. Né? Quando você pega um projeto, por exemplo, a Embraer recebeu quase que R$500 bilhão da FINEP para desenvolver a sua rede dos novos aviões, que são hoje exportados para o mundo inteiro. A questão da agricultura. A agricultura brasileira é fruto da ciência, né? Todo mundo sabe que nós somos o primeiro em produção de açúcar, laranja, café, segundo em soja, em carne, e com vários outros países aí, Estados Unidos e Austrália, competindo fortemente, terceiro em milho. Isso faz com que o Brasil tenha uma posição relevante, né? E foram 180 milhões que o FNDCT colocou ao longo dos anos nos vários laboratórios da Embrapa. Eu gosto sempre de citar o exemplo que para mim é mais marcante, que é o da região do Vale do São Francisco,
que é uma região que não tinha absolutamente nada e que hoje é uma grande produtora de uvas, produtora de vinhos, produtora de mangas palma e uma série de outras frutas que a gente consome nos grandes centros e que são exportadas para o mundo inteiro. Na área da química, o apoio do FNDCT para a Natura, para o Boticário, para o Oxiteno e agora para Granado, fizeram com que esse setor de cosméticos, a química voltada para os cosméticos, conseguisse colocar realmente o Brasil num cenário internacional importante. E um outro exemplo que não poderia faltar é a questão do petróleo. Quer dizer, o pré-sal é fruto essencialmente da ciência brasileira. E hoje o pré-sal representa 50%, 52% mais exatamente, do total do petróleo explorado no Brasil. Você se imagine o Brasil sem petróleo, importando petróleo, qual seria a situação econômica do país. Na área da saúde, financiou-se fortemente os grandes laboratórios envolvidos com a produção de genéricos. Infelizmente, poucos fármacos, com exceção de 1 ou 2 da Axê, produtos genuinamente brasileiros. Aqui foi muito mais substituição da parte de síntese para a produção dos genéricos, mas que tem um impacto social importante. Finalmente, Covid-19. Como é que nós estamos em relação à Covid-19? É claro que é tudo muito recente, mas já dá para chegar a algumas conclusões de como o mundo reagiu ao Covid, no componente de ciência e tecnologia. Então, vocês veem, a Comissão Europeia alocou 1 bilhão de euros para apoiar as várias etapas da pesquisa científica nos países da União Europeia. Estados Unidos, $1 bilhão. E aqui vai, Japão, Canadá. O Brasil está aqui presente, com $100 milhões. Em torno de 500 milhões de reais a dinheiro, né, no câmbio atual. Eram recursos que não existiam. A mobilização feita, de um lado, pelo próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, e o outro, que foi um componente muito forte da comunidade científica junto ao Congresso Nacional, essa ação conjunta fez com que o Congresso aprovasse por medida provisória, liberando recursos para ciência e tecnologia, recursos do FNDCT para a Covid-19. Só que esses recursos, o que é que acontece? 500 milhões, é claro que não era o ideal, mas é um dinheiro significativo. Do ponto de vista da distribuição tradicional, quer dizer, a ciência brasileira sempre se pautou por distribuir os seus recursos majoritariamente via editais públicos, pelas agências de fomento, que lançavam os seus recursos e, portanto, toda a comunidade brasileira competia. O CNPq lançou uma de 50 milhões. Apareceram 2.219 propostas. Um espanto completo. Ninguém esperava isso. Pedindo 1,7 bilhão. Poxa, para distribuir 50 milhões, você imagine a situação crítica que foi esse julgamento, que desagradou a todo mundo, porque, obviamente, é impossível você analisar 2.219 propostas para escolher um conjunto, né, de 50 milhões sem reunião presencial. Tudo na base de parecer ad hoc ou de reuniões virtuais para tomar essa decisão. E a FINEP lançou agora um edital de 25 milhões de reais. Portanto, 75 milhões em editais para a comunidade científica brasileira poder participar do esforço de ciência e tecnologia no Covid. Muito pouco. A maior parte do dinheiro foi destinado a encomendas para ensaios clínicos, para fazer uma série de outras atividades, mas nada que a comunidade como um todo pudesse participar, pudesse dar, pelo menos, ter a oportunidade de se apresentar dizendo eu quero fazer isso dessa maneira e preciso de tanto. Portanto, fica aqui o reconhecimento do trabalho de ter o dinheiro, mas uma crítica da maneira de como esses recursos foram ou estão sendo aplicados. Por conta disso, de tudo isso,
eu tentei fazer um paralelo, e com isso eu vou concluindo, da situação do Zika, que nós vivenciamos alguns anos atrás, e do Covid. Logo que surgiu a questão da Zika, claro que não teve aquela repercussão mundial do Covid, mas do ponto de vista nacional, teve uma repercussão muito grande, mobilizou a comunidade científica brasileira, e a comunidade pôde efetivamente dar sua contribuição ao melhor conhecimento sobre a infecção pelo vírus da Zika. Por quê? Porque o vírus da Zika exigia como condições de trabalho uma unidade de biossegurança que a gente chama de NB2, né? Utiliza fluxos laminares com salas esterilizadas, mas nada de grande complexidade. Então, praticamente todos os laboratórios do Brasil, em todos os estados, entraram em pesquisas sobre o vírus Zika e deram uma contribuição importante. De tal maneira que quase que 10 a 12% da literatura mundial sobre o vírus Zika foram artigos de autores brasileiros trabalhando no Brasil. Quando surge agora o Covid, o que acontece? É um vírus que exige biossegurança nível 3. Aí começa a complicar, porque são poucos os lugares no Brasil que têm biossegurança nível 3. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem uma unidade pequenininha, nível 3, no Instituto Nacional do Câncer, uma outra no Instituto Oswaldo Cruz e uma outra no grupo de virologia do professor Amilcar Tanuri, na UFRJ. Nada mais, não existe mais nenhum outro lugar. Então, todos esses poucos que tem uma fila de pesquisadores querendo trabalhar com vírus, mas não cabe todo mundo. Portanto, isso impede que os pesquisadores brasileiros possam atuar. Por outro lado, se nós formos para a parte experimental em animais, exige também um biotério NB3, aí nós não temos nenhum. Então, no Rio de Janeiro, nós estamos impossibilitados de realizar estudos experimentais de uma infecção extremamente importante, num estado que foi duramente afetado por esse vírus, e estamos parados, e todo mundo aí da nossa área biomédica sabe que é impossível você conhecer bem uma doença se você não tem modelo experimental para estudá-la, né? É muito complicado. Portanto, a contribuição brasileira ao Covid está sendo muito pequena, menos que 2%, e a grande concentração desses trabalhos, quase que a totalidade, são trabalhos da área epidemiológica, da área clínica, que é os nossos colegas médicos, pneumologistas, nefrologistas, todos oftalmologistas, reportando as alterações que eles encontram nos pacientes causados pela infecção pelo Covid-19. Mas a área básica mesmo, a contribuição tem sido mais pequena. Nosso grupo entrou no estudo da Covid. Conseguimos umas poucas horas por semana para utilizar a unidade NB3 do professor Amilcar Tanuri, e com mais ou menos 2 meses de trabalho intenso, diário, o nosso grupo, que envolve a colaboração também com o grupo do Amilcar Tanuri, já conseguiu mostrar alguns dados interessantes que serão objetos de uma publicação do Scientific Report do grupo Nature na semana que vem. Logo que nós obtivemos os resultados, escrevemos o artigo, publicamos ou tornamos o artigo público no sistema do bioRxiv, de modo que é um sistema no qual o artigo é colocado à disposição para a comunidade mundial tomar conhecimento instantaneamente. E esse mesmo artigo é submetido à revista para ser analisado pelos pares. Mas a primazia está dada pelo depósito dos dados, e isso foi importante, porque nós recebemos feedback do mundo inteiro fazendo comentários em relação ao artigo, que mostra numa infecção em cultura de células, isso aqui é uma célula epitelial mantida em cultura, quando ela é infectada pelo vírus, depois de algum tempo aparece essa série de projeções que vocês veem aqui na tela, né? São projeções
bastante finas, umas são filopódios, outras são estruturas que nós chamamos de nanotubos, que são estruturas mais finas do que os filopódios, e quando nós colocamos os vírus interagem com a superfície dessas células. Vocês veem aqui as partículas virais, cada bolinha dessa aqui corresponde a uma partícula do vírus SARS-CoV-2. Depois ele é internalizado no sistema do retículo endoplasmático e Golgi, a formação das novas partículas virais. Todas essas que vocês estão vendo aqui são partículas virais que estão no processo de formação. Podemos ver aqui como isso vai amplificando, depois passa para um espaço intravacuolar. Vocês veem cada estrutura dessa é o vírus que está se formando, ainda não está aqui o vírus completo. Ele está no processo de formação do que nós chamamos de fábrica viral, que fica na região entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Então, estamos procurando caracterizar com mais detalhe isso aí. Depois eles migram para a superfície celular. E o dado interessante foi que verificamos que ele pode passar de uma célula para outra, utilizando aquelas projeções finas que apareciam na superfície, que vocês veem por aqui. Ó. São projeções, e nessas projeções dá para ver aqui as partículas virais. E aqui, olha, essa aqui, um vírus passando de uma célula para outra, e isso gerou um esquema tridimensional da partícula viral, que foi objeto da capa da publicação e também foi matéria de um artigo de meia página de O Globo há 2 ou 3 semanas atrás. E, no momento, nós estamos iniciando a estabelecer um grupo de patologia ultraestrutural, em cooperação com o colega Paulo Saldiva e sua equipe da Faculdade de Medicina da USP. Nós estamos aqui fazendo os estudos sobre pulmão. Vocês podem ver aqui o sistema dos alvéolos, com as várias células epiteliais. Quero destacar que é raro ver o vírus, quer dizer, essa infecção, uma infecção, nós esperávamos encontrar todas essas células abarrotadas de vírus, a coisa mais difícil é encontrar o vírus, mas o que nós encontramos são as alterações drásticas. Vocês veem a densidade eletrônica, o grande acúmulo de glicogênio nessas células, produção de bolsas de glicogênio que são colocadas por lá de fora, um processo inflamatório bastante intenso, uma fibrose gigantesca. Vocês veem isso aqui na região alveolar, olha, tudo isso aqui, toda essa área aqui é uma área de fibras colágenas e outros componentes que está aqui. E, nesse momento, estamos procurando caracterizar um processo também de infiltrado por neutrófilos e linfócitos, e onde surgem, junto com esse infiltrado, essas massas densas, extremamente densas no pulmão. Tudo isso é material pulmonar e que nós ainda não sabemos a sua natureza. Certamente, isso é consequência da alteração, né? E, além disso, vocês veem que chama a atenção dessa grande quantidade de uma massa eletrodensa que esperamos desvendar a sua natureza nos próximos meses. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, depois de ultrapassar aí o meu tempo, como sempre, mas ficando aqui disponível para responder perguntas, fazer comentários que julgarem necessário. Obrigado, Francisco. Professor Vanderlei de Souza, pela excelente apresentação, fazendo um retrospecto da nossa ciência e tecnologia no Brasil dos últimos anos. Como o senhor foi gestor de muitas dessas agências de fomento, então acho que é a pessoa indicada, né? E eu vou pedir aos presentes, se quiserem fazer perguntas, podem encaminhar pelo chat, que eu vou organizar aqui para passar para o professor Vanderlei. Enquanto aguardo o chat, eu tinha alguns comentários e algumas perguntas. Vanderlei, você falou que o governo está tentando acabar com o FNDCT, que é gerenciado pela FINEP, e que são recursos oriundos da
das empresas e que o governo sempre retém uma parte desses recursos, isso já classicamente, como uma poupança e até para usar, às vezes, em outras coisas. Eu pergunto assim, qual a vantagem do governo acabar com o FNDCT? Esse dinheiro ficaria para ele? Isso iria para o bolso dele? Ele iria poder utilizar isso em outras coisas? Porque se é recurso da empresa, eu fiquei meio chocado de ver que o governo quer acabar com isso. Qual seria a finalidade? A finalidade era essa mesmo. Eles estavam, o dinheiro passava a ser. Não existe dinheiro, não existe dinheiro sem dono. Quer dizer, o FNDCT ele arrecada e só pode ser utilizado para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Agora, se ele for extinto, na própria medida provisória que propunha a extinção de todos esses fundos, esses recursos seriam destinados ao governo fazer um abatimento da sua dívida, a dívida governamental. Né? Então, mas esse dinheiro que já estava lá, mas o dinheiro que já estava lá. Não ia mais vir dinheiro novo. Não, porque o fundo era extinto. Pô, mas então isso é um tiro no pé total, mas, né? Claro que é. Claro que é. Isso... Vai dar um tiro no pé que mata a possibilidade de desenvolvimento tecnológico, como você mostrou aí muito bem, e principalmente do nosso desenvolvimento aeronáutico. Né? Então, olha, foi importante a defesa feita pela comunidade científica, mas também feita pela comunidade industrial, pelo setor industrial brasileiro. Quer dizer, o pessoal do Ministério da Agricultura foi lá mostrar que não haveria essa agricultura pujante do Brasil se cortasse os recursos do FNDCT que apoiam a Embrapa. E a mesma coisa foi para os vários setores. Eu espero que isso tenha sido uma insanidade passageira, porque realmente isso não tem o menor sentido. Né? Achei interessante você explicar a Embrapi, né, que é uma empresa pequena, mas que favorece muito a tecnologia, né, da agricultura e de empresas pequenas. E isso é gerenciado pelo nosso querido Jorge Guimarães. Jorge Guimarães, que eu trabalhei com ele 6 anos e meio na CAPES, e é um velho amigo desde a Unifesp, né? E você é querido amigo dele. Então, o Jorge continua colaborando. Ele já está perto dos 80 e colabora forte. Já fez os 80 anos, mas ele está muito ativo. É aniversário no Yacht Club, né? Isso. E não é só empresa pequena, não. Você sabe quem quem defende muito a Embrapi? É a Natura, é a Embrapa, é a Embraer. Porque o que a Embrapi faz é apoiar uma instituição de pesquisa, ele não põe um centavo na empresa. Ele põe no instituto de pesquisa que vai desenvolver o projeto junto com a empresa. Então, a empresa também bota dinheiro no instituto de pesquisa. Então, exatamente. Ou seja, não é um recurso que vai para a empresa. Ela vai para a unidade Embrapi, que é uma instituição de pesquisa que vai desenvolver um projeto junto com a empresa. Excelente. Bom, muito bonitas suas imagens do microscopia eletron de varredura na cultura de células e também depois já com material humano, né, de pulmão, você mostrou um aspecto diferente, aí já com microscopia de transmissão, e mostrando que é difícil encontrar o vírus, mas que existe uma reação ali inflamatória muito forte. No nosso meio, quando eu falo com os clínicos, nossos amigos, a gente vê os casos de Covid, principalmente no CTI. Eu tenho 2 amigos que são muito estudiosos de terapia intensiva e de coagulação, fatores de coagulação e estudos de coagulação, e eles consideram, assim, grosso modo, que a Covid é uma doença do endotélio. Eles acham que a grande agressão, o grande problema, e daí até ser uma coisa muito sistêmica, que agride muito o endotélio, e por isso que eleva os dedímeros e fatores de coagulação e a trombose.
Aí eu pergunto se você viu alguma coisa disso aí no endotélio pulmonar, quer dizer, talvez além dos alvéolos, ele agrida muito o endotélio pulmonar, como é a via de entrada, na maioria das vezes, né? Seja uma agressão forte. Você chegou a ver alguma coisa de endotélio? Sim, o grande problema é que todo esse material é um material obtido por biópsia, por métodos não invasivos, quer dizer, quando o paciente vai a óbito, ele é ensacado e depois de algumas horas é possível, né, vai para o setor de anatomia patológica e lá por biópsia, guiada por ultrassom ou por tomografia, se retira um pequeno fragmento daquele tecido. Nós estamos examinando vários tecidos. Eu mencionei aqui o pulmão, porque como é o órgão, digamos assim, todo mundo associa o Covid com um quadro grave. É o órgão. Né? Mas eu diria o seguinte, é um órgão de entrada, mas nós vamos ver lesões acentuadas com fibrose, agregação de hemácias e de plaquetas obstruindo os vasos no coração, no rim, no sistema nervoso central. Quer dizer, que são os tecidos, agora nós estamos começando a analisar fígado. Então, na realidade, aí é um quadro sistêmico, decorrente, obviamente, como a gente não encontra muito vírus, né? Ou partículas que a gente possa identificar como vírus, quer dizer, a ideia é de que seja muito mais decorrente de uma reação imunológica, inflamatória que ocorre nos diferentes tecidos e, obviamente, isso tem uma repercussão geral. Me surpreende não encontrar tanto o vírus. Isso é realmente algo que é inesperado. Nas lesões iniciais com Zika, por exemplo, se via muito vírus, as partículas virais. Aqui a gente vê muito pouco partícula que a gente poderia dizer, isso talvez seja um vírus, mas às vezes pode ser que seja um corte transversal de um filopódio, que dá origem a uma vesícula ou um exossomo. Quer dizer, para determinar que seja um vírus, é o que nós estamos fazendo agora, é tentar a imunocitoquímica por microscopia eletrônica nesse material. Agora, tem também as lesões pós-morte, né? Decorrentes do próprio indivíduo que já estava ali, ou até a autólise que ocorre nos tecidos durante o processo entre a morte e a coleta da biópsia, né? Também alterações vão ocorrendo, né? Então, é uma área complicada e o que me surpreendeu, Chico, foi verificar de como a patologia, sobretudo usando microscopia eletrônica, sumiu no Brasil e no mundo. Tem milhares são uma quantidade enorme de artigos de Covid e você não vê muito pouco de histopatologia por microscopia óptica, por microscopia eletrônica, raríssimo. Portanto, é uma área importante onde nós podemos dar uma contribuição. Que a USP foi procurar você, ou você procurou a USP, mas, enfim, a USP está fazendo a microscopia no seu laboratório, né? Isso também me chamou a atenção, quer dizer, talvez eles não estejam tão preparados. Assim, para os nossos alunos de graduação e pós-graduação, é interessante, Wanderley, que eu faça uma pequena explicação que você já fez, é que a autópsia de um paciente com Covid é uma coisa muito complicada, né? Por causa do nível de segurança que precisaria, implicaria em ter uma sala com fluxo laminar, a sala inteira, o que seria uma coisa quase inviável. Então, o que o professor Wanderley explicou é que essas biópsias são muito especiais, essas autópsias, elas estão sendo feitas com o paciente ensacado, esse paciente vai para a tomografia ou para a ressonância ou com ultrassonografia e aí vai se tirando biópsia de vários órgãos, que não se pode fazer aquela autópsia clássica, que seria espetacular para o estudo, que é abrir o doente inteiro e tirar coração, pulmão, fígado, etc. Então, a autópsia é muito complexa, né, pela gravidade
da possibilidade de contaminação, pelo nível de segurança que seria necessário. Então, isso complica um pouco. Nós estamos trabalhando, Chico, viu, nessa cooperação com o Paulo Sado Diva. A ideia é que a gente traga para o Pedro Ernesto e para o Clementino Fraga uma unidade de biópsia minimamente invasiva. Então, isso é o que a gente vai estar discutindo com o secretário de Saúde, com o apoio do nosso Rossano, como subsecretário de Ciência e Tecnologia. O Paulo Sadiva já se dispôs a vir para o Rio de Janeiro para treinar. Se exige um treinamento do nosso pessoal, para que o Rio de Janeiro também possa fazer esse tipo de estudo, porque a autópsia clássica, praticamente, é muito pouco frequente hoje nos hospitais no Rio de Janeiro, com exceção lá da necrópsia no Instituto Médico Legal, em casos específicos, no restante isso não vem ocorrendo. Obrigado, Vanderlei. Tem algumas perguntas. Aqui a pergunta da Tânia Araújo Jorge, que foi sua aluna e foi diretora do Instituto Oswaldo Cruz. E a Tânia, boa tarde, Tânia, obrigado por estar aqui. Ela faz a pergunta que é qual a possibilidade de financiamento de frente de cooperação de instituições do Rio de Janeiro para superar os desafios da educação básica pública no Rio, com pesquisa e ensino e com pesquisas operacionais em inovação e ensino. Não sei se você captou. Tânia, captei. Tânia, um grande abraço. Ainda ela me mandou uma mensagem ainda esses dias, porque perdemos com Covid-19 um grande amigo e importante pesquisador na área de doença de Chagas em Minas Gerais, o professor Egler Chiari, que foi coordenador da CAPES no CNPq por muitos anos. E essa tentativa, Tânia, de unir as instituições tem sido feita, ainda que sem grande sucesso. Quer dizer, a gente não consegue, a não ser as cooperações muito individuais. Eu mantenho, nosso grupo tem uma forte colaboração com o Instituto Oswaldo Cruz, mas quase que a cunho pessoal, com o grupo lá de onde você está, a Helene, na parte de toxoplasma, com a Nazinha na parte da doença de Chagas. Agora há uma tentativa de um acordo maior, atravessando a Avenida Brasil, entre o Fiocruz e o FRJ, inclusive com um espaço, já tem um prédio destinado a ações cooperativas, e isso estava indo bem as discussões, até começar o Covid, e aí parou tudo. Então, isso precisará ser retomado em algum tempo. E o nível de financiamento é um nível que hoje nós temos essa dificuldade de que a FAPERJ, apesar da boa vontade lá do nosso Gerson, da Eliette, da diretoria científica, todos amigos, todos entusiastas da ciência, todos pesquisadores, mas há problemas de recursos, né? Então, há um grande esforço para o Covid, sim, quer dizer, vários editais, chamadas ocorreram. Uma delas une as várias instituições. Eu estou coordenando um grupo que envolve duas instituições da UFRJ e duas da Fiocruz na infraestrutura de pesquisa para a Covid-19. Isso vai começar agora, os recursos foram liberados, e, aliás, não foram liberados, os termos de outorga foram liberados hoje, as pessoas estão correndo para abrir as contas e os recursos serão liberados nos próximos dias, e a partir daí vamos organizar reuniões lá com o diretor do Instituto Oswaldo Cruz e mais o Tiago, que acho que é do setor de virologia, junto com o pessoal, a Milka Taduri, o Gerson, para criarmos um consórcio, a Fiocruz e o FRJ. Mas isso precisava ser mais amplo, né? A gente vê, por exemplo, os colegas da UERJ, que têm uma experiência grande em farmacologia, por exemplo, quer dizer, que deveriam estar participando e certamente não participam porque não têm as condições NB3 para poder fazer a experimentação. Então, a infraestrutura para novos laboratórios com capacidade de trabalhar com agentes infecciosos tipo NB3 é fundamental. E o NB4, então,
Você imagina se vier uma infecção, uma pandemia ou uma epidemia com algum vírus amazônico neurotrópico altamente infectivo. Aí nós estamos sem absolutamente condição nenhuma de trabalhar em nenhuma das instituições brasileiras. Então, a gente está propondo que o Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o FRJ, formem um complexo, o Instituto Evandro Chagas, em Belém, que está ali na porta de entrada dos arbovírus, o complexo da USP, Butantan, Adolfo Lutz, dos institutos, Unifesp, um complexo de São Paulo, porque são unidades, cada uma dessas custa em torno de 40 milhões de reais. Então, não pode ser muitas. E que tenha também uma lá no Nordeste, seja na Fiocruz da Bahia ou de Pernambuco, mas que monte uma rede, então, bem coberta de 3 ou 4 unidades NB4 que estejam prontas para o enfrentamento de uma infecção desse tipo que venha a surgir. Obrigado, Vanderlei. Tem uma pergunta do nosso Sérgio Seabra, também seu ex-aluno, foi pró-reitor de pesquisa da UESO. Ele faz uma pergunta interessante, que é o que você acha sobre a legislação que estimule o financiamento de novos doutores em universidades para a iniciativa privada, para o desenvolvimento de projetos de interesse dessa iniciativa. Quer dizer, eu vou falar, eu passei uma época, e nós todos, acho que há muitos anos atrás, a gente achava que para fazer doutorado o indivíduo tinha que estar ligado à área acadêmica. E, na realidade, é uma coisa que hoje a gente vê que não tem sentido, né? Hoje a gente sabe que todo indivíduo com doutorado ele tem muito a contribuir. Então, quando eu fui coordenador de área da CAPES, eu fiquei nessa posição 6 anos e meio, eu já estava estimulando que muita gente que não tinha nada a ver com a área acadêmica fizesse seu doutorado. E, na época, era doutorado acadêmico, não existia ainda doutorado profissional, começavam os mestrados profissionais. Então, acho que essa pergunta do Sérgio Seabra é muito interessante, porque a gente formando recursos altamente qualificados para pesquisa, não interessa se ela está acadêmica ou na indústria, eu acho até que hoje, se ela for mais para a indústria, melhor ainda, porque vai alavancar as indústrias do Brasil, vai alavancar o progresso. Então, acho, Sérgio, foi muito bom você colocar essa pergunta e deixo para o professor Vanderlei responder, mas eu já coloco a minha posição. Acho que deve, sim, se estimular muito o financiamento disso pela indústria da formação de doutores. Ô, Sérgio, um abraço. Olha bem, essa será a tendência daqui para frente. Já existe alguns exemplos altamente, com resultados estimulantes. A Agência Nacional do Petróleo, que é quem regulamenta toda a questão da exploração de petróleo no Brasil e que controla os royalties pagos pelas várias empresas responsáveis pela exploração do petróleo, ela montou um programa que é gerenciado pela FINEP. Isso foi uma das últimas coisas que eu fiz quando estava na FINEP. Fizemos um grande convênio entre a ANP e a FINEP. E a ANP convenceu as empresas como Petrobras, Shell e várias outras empresas de exploração de petróleo a colocar recursos na FINEP para um programa de formação de recursos humanos para a área de petróleo e gás. Então, foi feita uma chamada, né, e, sobretudo, bolsas com valores maiores do que as bolsas pagas pelas agências de fomento. Quer dizer, a ideia é estimular a que as pessoas se dirijam para instituições acadêmicas para desenvolver projetos não de interesse da instituição acadêmica, para interesse da empresa. A ABC foi, digamos assim, fez um programa que eles chamam de doutorado na empresa, onde cada aluno tem 2 orientadores. Um orientador da empresa, que é o que define o projeto, e um outro orientador da universidade, que é o que orienta o aluno e faz o acompanhamento mais acadêmico do aluno. Então, são programas que integram a atividade empresarial. O problema é que as nossas empresas
né, via de regra, elas estão com problemas, elas não pensam grande, né? Elas estão, eu diria que a Embraer, a Petrobras, a Natura, são pontos fora da curva, né? É preciso criar mecanismos de que todas as empresas, independentemente da sua dimensão, vá procurar o setor acadêmico e ser bem recebido, porque também tem setores acadêmicos que fecham as portas para a empresa. Quer dizer, precisamos todos entender de que é necessário uma forte integração entre a empresa e o setor acadêmico para que o próprio setor acadêmico possa se desenvolver. A empresa, às vezes, pode comprar um equipamento e colocar na instituição acadêmica, porque não interessa para aquela empresa ter um equipamento caro que vai usar pouco tempo e pagar profissionais bem remunerados para manter aquele equipamento. É melhor dar um equipamento para uma instituição acadêmica, mas ter a certeza de que aquela instituição irá atendê-la no desenvolvimento de projetos conjuntos. Ótimo. Mas ele acha que o doutorado profissional, que está agora em ampla crescimento, acho que vai ajudar muito isso, né? A comunidade recebendo esses recursos altamente qualificados. E você tocou num ponto super importante, porque a empresa ela tem uma visão maior, a empresa privada, do que a gente, né? Então, você colocou, é muito melhor ele colocar um equipamento dentro de um serviço onde já tem os profissionais lá e fazer a pesquisa dele e depois deixa o equipamento lá. Ele não precisa investir nisso dentro da empresa. Então, é muito bem colocado isso. Aliás, esse é o espírito da Embrapi. A Embrapi pensou muito o seguinte: no exterior, durante muito tempo, todas as empresas tinham seus centros de pesquisa e desenvolvimento. E elas estão diminuindo isso, porque isso é muito caro, né? Pfizer, Johnson, tinha centros gigantescos, Merck. Então, eles foram reduzindo e contratando serviços nas universidades, nos institutos de pesquisa. Sai mais barato e potencializa. A propósito disso, eu queria que você fizesse um comentário, se você está a par. No ano 1983, 84, nós fizemos alguns trabalhos com microscopia eletrônica de varredura em glomérulos, em moldes de humanos injetados com resina. E aonde a gente tinha isso muito bem estruturado e conseguido foi no centro, no CEMPS da Petrobras, que era uma coisa extremamente desenvolvida. Eu imagino que hoje continue. O que você acha que é o futuro do CEMPS? Você acha que ali vai se continuar investindo no setor de pesquisa dentro da empresa, né? Por causa da prospecção de petróleo, rochas, etc. Comenta 2 minutos sobre o centro de pesquisa. Vai. Olha, o CEPES... Eu fui usuário de lá. O CEPES, eles estão optando por uma situação que, ao meu ver, é interessante. Eles mantêm a atividade de pesquisa em áreas muito estratégicas, áreas quase que confidenciais, né? E encomendam às várias outras instituições de pesquisas do país e do exterior o exame de materiais em que requerem equipamentos mais sofisticados, não é de uso contínuo, né, e que não há uma informação que seja confidencial. Então, eles financiam projetos no país e no exterior. A área, por exemplo, da metalurgia da COP trabalha muito intensamente com o CEPES, né? A gente tem procurado fazer algum contato com eles, estava indo bem, mas aí surge o Covid, atrapalha tudo, que é para o estudo das rochas, dos fragmentos do pré-sal. É um material extremamente nobre, poucas pessoas, poucos grupos têm acesso ao material do pré-sal. Então, nós queremos examinar esse material do pré-sal, né? Até porque são áreas bastante profundas e pouquíssimo, quase nada, se sabe sobre a existência ou não de alguma coisa viva nessas profundezas do oceano. Então, isso estava em conversas com o pessoal do CEPES,
né, nós estamos esperando aí a normalização das atividades para voltar a discutir esse assunto. Obrigado, Vanderlei. Comenta mais um pouquinho sobre esse Funtech do BNDES. Isso ainda funciona? Eu não tenho ouvido falar. Funciona. O Funtech se baseia dentro da estrutura do BNDES, faz parte lá das regras, tem um pequeno percentual do lucro do banco que deve ser destinado a fomentar ciência, tecnologia e desenvolvimento tecnológico. Isso existe no BNDES, existe também no Banco do Brasil. O fundo do Banco do Brasil, durante muito tempo, por exemplo, concedeu vários microscópios eletrônicos. Por exemplo, o Centro de Pesquisa Ageu Magalhães, lá em Pernambuco, foi um microscópio concedido pelo fundo do Banco do Brasil. Então, o BNDES, isso representa, no caso do Funtech, algo de 200, 300 milhões de reais por ano. Isso depende muito do lucro do banco, né? É um percentual do lucro. E eles escolhem áreas estratégicas. Houve um momento que a área foi fármacos. Então, eles apoiaram vários projetos de desenvolvimento de fármacos no Brasil, né, em várias instituições da Unicamp, associado com empresas brasileiras que estavam surgindo na área, como a Cristália, por exemplo, um exemplo desses, né? Às vezes no setor agrícola, no setor ambiental. Por meio de edital, né? Quer dizer, é uma demanda induzida que eles abrem o edital dizendo a área. Uma demanda induzida. E aí as instituições é induzida. Eles dizem naquele ano qual é o foco da coisa. Essa coisa cresceu muito com o Fundo da Amazônia, porque o BNDES conseguiu ser o agente executivo dos recursos para o Fundo da Amazônia, que esse é, sobretudo, doação de países como Noruega e Alemanha, que tem dado muita repercussão na imprensa. Hoje tem 2 bilhões de reais parados no BNDES para esse Fundo da Amazônia, e os países doadores bloquearam sua utilização enquanto o Brasil não resolveu o problema das queimadas na Amazônia, da invasão de mineração, de madeireiro, e toda essa situação complexa que nós temos na Amazônia. Então, esse fundo está sob júdice. O dinheiro está lá, mas não está autorizado a ser utilizado, mas continua depositado nas contas do BNDES. Ok, obrigado, Vanderlei. Algum professor presente quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Professor Vanderlei de Souza. Se não tiver mais nenhuma pergunta, o professor Vanderlei já está 2 horas na sala, deve estar cansado. Eu quero agradecer muito, Vanderlei, em nome da Unidade de Pesquisa Urogenital, de nossos alunos de graduação e pós-graduação, por essas 2 horas bastante informativas e que gerou discussões importantes. Fico um abraço amigo aqui para todos e até breve. Agradeço e estou sempre à disposição. Qualquer coisa, pelos e-mails, pelo WhatsApp, terei o maior prazer em responder qualquer coisa. Um abraço a todos. Um abraço.